Dia, meu Brasil! Bom dia, meu Portugal! Vamos de aula da sexta-feira. Quando a gata aparece aqui é porque a semana já está acabando e a gente tem ainda mais um tempinho para pensar sobre alguma coisa. E hoje a gente vai pensar sobre... Ah, senhora, eu sei, anda bem sobrecarregada. Que mulher não está sobrecarregada hoje, nos tempos modernos? E aí a senhora já pensou em reduzir horas. Mas daí, logo em seguida, passa uma coisa assim pela cabeça, que é... Mas e aí? E se eu perco em resultado? Não é, gata? Eu sei, porque a senhora demorou muito tempo, teve muito trabalho para construir tudo que a senhora tem hoje. E aí você vai deixar a peteca cair agora? Né? E aí, essa crença tem nome e a gente vai desmontar ela hoje, tá? Por isso, o nosso tema de hoje é como reduzir as horas sem reduzir o resultado. Sem perder resultado, tá, turma? Não é isso, gatas? Bom dia, bom dia. Não é isso que vocês querem? É o que eu quero, tá? Tenho conversado bastante disso, a gente fez até dei uma aula no Mastermind do Slow Business Brasil. Somos mulheres que já entenderam esse bilhete, né? E a gente já trabalha dessa forma, ok? Então vamos lá, sejam muito bem-vindas. Eu sou Carolina Vatti, mentora de inteligência sistêmica. Já tenho 15 anos nessa jornada do desenvolvimento humano. Eu fiz pra mim primeiro, obviamente, não é? E há 5 anos eu ajudo mulheres, já ajudei mulheres em mais de 10 países, gente, isso é muito mágico, né? De 3 nacionalidades principais, portuguesas, brasileiras e africanas, não é? E ajudei essas mulheres como a superarem desafios que elas estão vivendo e elas não conseguem ultrapassar essa barreira. Parece que a gente anda e bate com a cara no muro. E aí você tenta de novo e mesmo muro. Você troca o personagem e o muro tá lá. Tá. Aí algo precisa ser visto. Ou na construção de um sonho, gente. Isso é bom demais. Tá? Adoro essa parte do trabalho. E a construir esses sonhos de melhores relacionamentos, melhores desafios, né? E resultados profissionais e financeiros e também na sua própria autoestima. Então, o que eu faço? Passa longe do autoconhecimento genérico, tá? Porque eu já estudei muito autoconhecimento genérico nesses 15 anos e não me levou pra lugar nenhum. Isso aqui tem método, gatinha, e a gente entrega resultado. Porque a gente vai direto na raiz, tá? Na causa das coisas, e aí a gente tirando isso da frente, o que precisa fluir, flui, certo? Então eu trabalho sim para que vocês, como eu, e é isso que eu trabalho todos os dias mesmo para mim, que a vida seja mais gostosa um pouquinho por dia, que eu seja mais livre, mais amada e mais próspera a cada dia. Sim. E hoje a gente vai falar disso, né? Tá sempre aí na nossa cabeça. Como reduzir essa carga mental de trabalho e para estar aqui mais leve, mais presente, vivendo a vida de verdade, porque a gente já gastou muito tempo e energia construindo, agora a gente precisa desfrutar, ok? Então vamos lá, em honra, que é minha honra, como sempre, eu vou oferecer hoje uma sessão de diagnóstico sistêmico individual curtinha, 30 minutinhos eu e você no particular, onde eu olho para esses padrões específicos e eu te mostro exatamente o que está te impedindo de avançar para o seu próximo nível, gata. Seja de descanso, seja de financeiro, seja de amor, seja de liberdade, de autenticidade. O que a senhora busca, certo? Eu olho especificamente para esse padrão e te mostro o que está te impedindo de chegar nesses seus resultados. Para concorrer, a nossa palavra-chave de hoje é leve. Deixa eu colocar aqui, ó. Comenta. Porque é isso que a gente quer, né, gata? Vida mais leve. A gente tem falado bastante disso, né? Bom dia, vamos chegando. Fixar comentário já está aqui. Só comentar leve, que é a nossa palavra-chave de hoje. E aí depois eu anuncio quem foi que ganhou. Ok, gatinha. E lembra, fica até o fim que temos joias da coroa, gente. Se vocês tivessem... Já estamos assim na 600ª aula. Já estamos há quase 2 anos fazendo isso daqui, né? Tirar os sapatos, que ninguém merece ficar de sapato. Cruzar as pernas aqui como boa yoga que sou e lá vamos nós para a nossa aula. Ó a capa, tá? Fica que vai ter joias da coroa no fim. Tá? Aquelas perguntas para você começar a cravejar a tua coroa de rainha da própria vida. É isso que a gente tá construindo aqui. Então eu vou fazer um retrato da tua vida, porque eu conheço ela muito bem. Já passamos por essa estrada, certo? A câmera dentro da tua cabeça. Você tem uma carreira consolidada, gata. Eu sei, tá? Um negócio que funciona, uma agenda cheia, o resultado
consistente, você chegou muito longe, a senhora sabe disso, muito estudada, ou você tá aí trabalhando numa grande empresa, você tem uma carreira, uma grande profissional, sei, cargos de chefia, sobrecarga, liderança, sei, conheço a senhora, sim. Mas tem uma frase que aparece na cabeça com frequência, certo? E às vezes você fala isso pra uma amiga próxima, né? E só. Também não vamos ficar espalhando muito essa notícia, né? Que é o quê? Ai, queria reduzir um pouquinho as horas. Tá? De entrega, de trabalho, de... Eu sei que eu tô perdendo em outros lados porque eu tô me dedicando muito ainda a isso daqui. Não é que você detesta o que você faz, você ama, né? Bom dia sim. É que a rotina é muito puxada e muito exaustiva, sim. E é que você conquista, né? Mas não para desfrutar. Porque não dá tempo, né? Bom dia. E você tá presente em tudo. E presente em nada, na verdade. Esse que é o problema, né? Eu entendo. Para nós termos chegado aqui hoje, a gente teve que estudar muito, a gente teve que se dedicar muito, a gente realmente puxou, esticou a cordinha pra gente conseguir chegar aqui. Mas agora, esse lugar, ele é tão dependente de mim, né? Ele é tão complexo, é um mecanismo de uma dinâmica, uma logística tão complexa e intrincada que se eu não estiver aqui, alguma coisa pode dar errado. Então o que eu tenho que fazer? Estar sempre aqui. E quanto mais, melhor, mais resultado. Mas não é bem assim, tá, gatinho? É isso que a gente vai fazer, tá? Porque daí o problema é que no jantar com a família, a cabeça tá na reunião de amanhã. Aí você vai para as férias e leva o computador. Né, gata? Eu sei muito bem, né? Passo o fim de semana pensando na semana que vai começar. Né? E não é com aquele desespero do Fantástico no domingo que dá um... Ah, meu Deus. Não, a gente ama o que a gente faz. A gente já tá no domingo assim, ó. Amanhã tem tal projeto, tem que atender tal pessoa e fazer não sei o quê, porque a gente gosta do que a gente faz. A gente realmente trabalha com o nosso propósito, mas isso custa energia, certo? E aí eu acabo dedicando tanto aqui que eu falto um pouquinho em outros lados e agora eu já entendi que eu preciso olhar para esses lugares também. Perfeito? Entendemos quem somos? Né? E aí tem essa pergunta, né? Por que é tão difícil de soltar um pouco isso daqui? Será que reduzir as horas necessariamente é queda nos resultados, né? Será que tudo vai funcionar porque será que tudo só funciona porque eu tô aqui? Será que se eu não estiver não funcionará? Bom dia, Jean. Tá? Então hoje é isso que eu vou mostrar para a senhora. E já comenta aí leve, que é a nossa palavra-chave de hoje. Feito, então vamos lá. O que é que você acredita e por que isso não é verdade? Já vamos começar quebrando crenças, que ela gosta de quê, né? Bom dia, ela gosta de quebrar crença. Quebrar crença aqui, ó. Tava conversando com uma menina esses dias, né? Ela tem um padrão de traição nos relacionamentos. Ai, mas já mudou de relacionamento, daí nesse ela tava muito apaixonada, o cara era muito legal, mas ela cai de novo no mesmo padrão, sabe? Por quê? Porque quebrar crença, gente, em uma hora aqui, ó, usando raciocínio lógico, eu te explico por que essa crença é só uma crença, entendeu? Ela não tem um fundamento, ela não precisa ser aplicada necessariamente na tua vida, você pode viver sem ela. Agora, quebrar o padrão é mudar algo que você tá vivendo há muito tempo, talvez. E você vai precisar de algumas tentativas. Isso exige um acompanhamento, mas é super possível de fazer. Quanto antes você começa, antes você consegue dar jeito nisso. Feito? Tô nessas agora com essa gatinha. Então vamos lá. O que a senhora acredita, mas não é verdade? Existe uma crença de que mulher de alto nível carrega, tá? E que ela se disfarça muito bem ali de responsabilidade, certo? Que é resultado é proporcional a horas trabalhadas, tá? A Jean até tava nesse papo, né? Porque a gente deu aula do Mastermind do Slow Business e um dos tópicos era esse. Até fiz um post esses dias do ranço, né? Dessa regra do esforço. Que a avó falava assim: ah, essa menina é muito esforçada, ela é muito trabalhadora, entendeu? Mas por quê? Porque naquela época isso era exaltado, sim, e foi preciso, porque senão a gente não tinha construído tudo que a gente construiu. Mas agora a gente pode pular fora. Agora deu-lhe, tá? Quarentinha bateu aqui, a gente não tem mais tempo pra perder, né? Então, essa regra de que resultado é proporcional a horas trabalhadas, né? Quanto mais você tá presente, mais as coisas funcionam. E não é venda de horas, mas é que
eu sou o cérebro que comanda tudo isso daqui. A senhora já não vende mais horas, gatas, eu sei, tá? Não é isso. A senhora vende teu conhecimento, a senhora trabalha com sua expertise. Mas, se a senhora não estiver ali entregando e fazendo e vivendo aquilo, a coisa não sai, tá? Aí as coisas não funcionam. Quanto mais você controla, mais qualidade. Quanto mais você faz, mais resultado. Nesse sentido. Sim, tá? E essa crença não veio do nada. Ela foi instalada lá atrás. Né? Num ambiente que valorizava o fazer acima do ser. Porque era preciso para sobreviver. Vê se seus avós, bisavós não vieram desse lugar. Tá? Era preciso fazer. Era preciso botar a roda pra girar. Tá? Aonde descanso era preguiça, quem parava corria riscos, né? Como assim? Parou? Não trabalha? Não tá fazendo nada, né? Onde a sua presença constante era uma garantia de que as coisas não iam desmoronar, que o barco não caía, entendeu? Mas isso funcionou, né? Só que a gente chegou mais longe do que isso. E agora essa mesma crença que me trouxe até aqui me impede de ir mais longe, com menos peso. Sim, faz sentido, gatas? Então, o que drena a gente de verdade não é a hora, é o que a gente carrega enquanto a gente tá lá. Vamos explicar melhor então, para entender, porque afinal, se é assim que eu tô pensando, qual que é o contrário disso, né? É assim, vamos já direto pro insight central da aula, tá? 12. E a gente já tá aqui, ó, né? Você não tá exausta por causa das horas. Você está exausta por causa do que você carrega dentro destas horas, certo? Existe uma mochila invisível que você carrega nas suas costas desde os primeiros anos da sua vida, tá? Vocês já me ouviram falar um monte dessa mochila aqui. Ela é uma das metáforas que eu uso pro meu trabalho, né? Consta ali no meu hall de premissas, que eu tenho lá, assim, um catálogo de premissas do meu método. A gente não brinca em serviço. Ela é virginiana, né? Gosta de uma coisa organizada. São algumas, mas são duas bem importantes. Essa, a mochila invisível que eu carrego nas minhas costas. O que é isso? Durante toda a minha formação da identidade, nos meus primeiros 7 anos principalmente, mas que isso vem se acumulando até hoje, eu carrego uma mochila onde eu coloquei ali tudo que eu aprendi que é certo, o que é errado, como as coisas funcionam, o que eu sou capaz, o que eu sou incapaz, o que os meus são capazes ou incapazes, o que é proibido e o que não é proibido para mim e para os meus, entendeu? Porque eu pertenço a uma família, essa família pode ou não fazer determinadas coisas. Quem somos nós? Como eu me vejo, como eu acho que os outros me veem, tudo isso está dentro dessa mala. Tudo que não foi processado, regras familiares, valores da cultura e da sociedade na época da minha criação, expectativas, feridas, lealdades inconscientes, tudo vai para lá dentro. E aí o que a gente faz? Carrega esse negócio nas costas todos os dias, certo? Essa mochila consome tremenda energia, muita energia, no meu dia a dia, mesmo antes de eu abrir o computador de manhã para trabalhar. Tá? Então, nossa, já acordo cansada. Claro, né? Você acorda e antes de fazer a primeira tarefa do dia, você já tá remoendo uma conversa de ontem. Ou antecipando um conflito que pode acontecer. Ou não. Às vezes a gente tá antecipando um negócio que nem acontecerá. Não é? Nossa, baixou até... Chegou uma mensagem do meu marido. Será que ele pressentiu que eu tô falando disso? Né? Que ele vive puxando minha cordinha assim. Calma, Carol, calma. Isso é ambiência. Escolhi bem com quem que eu casei, porque ele é a minha principal ambiência. Ele fala, calma, Carol, tá doida? Calma. Né? Porque às vezes a gente tá assim, antecipando uma coisa que a gente acha que vai acontecer e não necessariamente aconteça. Ou a gente tá segurando mentalmente alguma responsabilidade que nem era pra eu segurar sozinha. Certo? Um troço que era pra eu delegar, que nem era minha responsabilidade, nem era meu. Mas eu resolvi que eu ia resolver. Tá? E aí, isso não aparece na agenda, gata. Este que é o problema. Não aparece na agenda, mas está consumindo todas as suas moedas de potência. Então vamos entrar agora na segunda premissa, a bolsinha das moedas de potência. Fica mais fácil explicar assim, né? Daí a gente já pega aqui no ar. Nós entramos na nossa vida com uma bolsinha de moedas de potência. Tem gente... maridão, bom dia, gato.
Tem gente que nasceu com uma bolsa lotada de moedas de potência, tem gente que nasceu com 2, tá? Depende de onde você veio, da sua história, a história da tua família, enfim. Isso é o que eu tenho. E eu vou fazer o melhor possível com essas moedas. Então, vamos supor que eu nasci com 10 moedas, certo? Só que eu gasto 6 delas segurando o peso da mochila. Porque a vida foi muito difícil lá atrás. E a mochila é pesadíssima, tá? Remoendo, controlando, antecipando, justificando. E aí sobram 4 moedas para eu colocar no meu trabalho, na minha família, no meu relacionamento, em mim, no meu autocuidado, tá? E com 4 moedas, você consegue entregar o quê? Talvez quantidade, talvez empurrado, talvez na batalha, no automático, né? Mas quando a mochila for trabalhada, quando você para de gastar essas moedas com o que tá dentro da mochila, você tem 10 moedas para investir no que é seu. Seu relacionamento, no seu trabalho, no seu propósito, na construção do seu legado, na criação dos teus filhos, na tua construção pessoal. Nem tô falando de skincare, tô falando você, enquanto criatura experimentando esta vida, tá? E aí você não entrega quantidade no empurro, no tem que nascer, tem que sair, produtividade, tá? Você entrega qualidade, com alma, colocando presença de verdade. Né? E aí acontece uma coisa que é muito contraditória, você trabalha menos horas e você entrega mais. Não porque você se organizou melhor. Claro, a organização já faz parte da tua vida, te conheço, gata. Tu, assim como eu, gosta da organização, né? Mas porque você parou de gastar potência no lugar errado. Isso é ouro, certo? Ai, mas Carole... Né? Quando eu cheguei aqui em Portugal, me chamava de Carole. Mas Carole, eu já tenho muito amor no meu trabalho, eu já trabalho com o meu propósito, né? O que tá faltando é só organizar a agenda mesmo, tô precisando me organizar. Né? Então, gata, né? Quantas vezes você achou que era só um ajuste de agenda, ajustou, durou 3 semanas, aí você teve um problema com a sócia, teve um problema com o equipamento, teve um problema numa questão familiar... Ou às vezes você simplesmente se sentiu mal e culpada porque você não estava fazendo tanto quanto você sabe que você pode fazer. E aí o resultado cai. Você fala, então não posso. Tá menos presente nisso. Né? Até tava conversando com a Nath, que é uma das meninas lá do Slow, no dia da aula do Master, no domingo. E ela falou assim, Carol, eu não consigo delegar algumas coisas, uma parte do meu trabalho, mas existe um ponto em que você delega e isso traz algum malefício. Existe um benefício de estar onde você está. E às vezes esse benefício é emocional. Porque eu sei que se eu deixar de fazer isso daqui, eu perco um pouco o meu valor, eu perco um pouco a minha importância, ou eu perco, ou me sinto culpada. Que eu não consigo ficar parada, eu não consigo não estar produzindo. Não consigo ficar olhando os outros trabalharem. Eu tenho que estar lá. Entende? Uma coisa é você estar presente no seu trabalho, nos seus negócios, na sua criação, dando exemplo, ensinando como faz, botando a sua alma no negócio. O outro é você não conseguir não fazer. Você entende? Porque o bom é quando a gente não faz, não porque a gente não consegue deixar de fazer, mas a gente não faz porque a gente escolheu não fazer. Poderia estar fazendo, mas eu escolhi não neste momento, estrategicamente, ok? Então, não é logística pura e simples que falta, gata, né? Logística, você é pró. Né? Eu sou, você é, nós sabemos muito bem controlar as dinâmicas. Mas não é isso, tá? E aí, tá colando? Tá fazendo sentido? Isso daí? Se identificou, escreve leve, tá? Pra você ter a chance de receber nosso diagnóstico sistêmico. Então, vou explicar a segunda camada dessa questão, tá? Que a maior parte das mulheres não vê. Quando você não consegue reduzir as horas, mesmo querendo, mesmo tentando, é porque existe alguma coisa que te ancora. Onde? Nesse lugar que a senhora tá hoje, tá? Tô vivendo em sobrecarga, precisava diminuir as minhas horas de trabalho, mas eu sei que alguma coisa me impede de fazer essa redução. Qual que é a justificativa? Vou perder em resultado. E talvez vá, mas isso é considerável? São tantas as possibilidades, mas a gente se põe no lugar de justificativa. Eu já expliquei pra vocês, justificativa é a irmã rica da reclamação. Porque a reclamação não leva a lugar nenhum mesmo, né? Você ainda se torna chata, ninguém vai querer estar do seu lado. Reclamação, poxa vida, já nem faz parte da nossa vida, já superamos esse lugar, né?
Agora, a justificativa, ela é real, ela tem fundamento. A senhora é boa, inteligente, a senhora sabe a justificativa das coisas. Se a senhora quiser justificar o porquê que isso daqui é melhor do que o outro, a senhora vai conseguir. A senhora tem justificativa, mas isso, justificativa, não tira a gente do lugar. Entende? Você justifica, tem razão, fica... Continua aqui, ó, no meu pedestal. Grande rainha, tem a razão. Mas nada mudou, nada aconteceu, não saiu do lugar, tá? Então, o que te ancora neste lugar de hoje? Pode ser uma relação, pode ser um padrão, pode ser uma crença que te segura inconscientemente, tá? Muito provavelmente uma relação com alguém que por algum motivo que torna essa relação como ela é hoje. Gente, é um pouco complexo isso, tá? Eu ensino tudo isso na mentoria. Não só ensino, como a gente olha pra tua, sabe? Eu te explico na prática no que você tá vivendo. O diagnóstico sistêmico te leva um pouquinho pra este lugar. É só pitadinha do começo da jornada, mas a senhora já pode experimentar, tá? Comenta aí leve. Então, existe muito provavelmente esta âncora no relacionamento que cria uma crença de que você não pode parar, sabe? Que alguém vai perceber que você não tá tão necessária ali como você falava que tava. Então, afinal, você perdeu valor, você entende? Sempre tem alguma coisa ali atrás. Pode ser uma lealdade com a sua mãe, com a sua avó, que foram mulheres incríveis, fortes, imparáveis. E que se eu parar, eu vou estar traindo esse exemplo. Como assim? Se eu sou... mulher, filha dessas mulheres maravilhosas e fortes. Por quê? Porque elas precisavam, né? Porque senão não conseguia criar todos os filhos. Quantos filhos a senhora tem? Tá? A gente precisa olhar pra tudo isso. Às vezes pode ser um medo silencioso de que sem a corrida você não sabe mais quem você é. Uma crise identitária mesmo. E, gente, isso a gente resolve assim, ó. Assim. É muito... Gente, é incrível. É método, é olhar pra isso do jeito certo, do ponto de partida correto. Porque isso tudo é sintoma, a gente tem que olhar a causa, gente. É muito rápido pra olhar pra isso. É muito rápido. E o resultado flui. Você entende? Qual que é o meu trabalho? Olhar a causa com você e tirar isso do meio do caminho. E o resultado vem, gente, ele vem naturalmente, tá? Então, o sintoma você sente na agenda, que são essas horas que você não consegue diminuir, no descanso que não vem, né? Desculpa. No resultado, isso aqui só vem se você estiver lá em tudo. Certo? Ai, ando cansada do pólen, gente. E aí a voz fica assim. Mas seguimos. A primavera é linda. E a gente aguenta o pólen. Tá? Mas a causa, então o sintoma tá nisso que você consegue observar, nesses sentimentos que você tem na sua agenda, como ela é, no excesso de trabalho, no excesso de carga mental, certo? Mas a causa tá nessa âncora, né? E enquanto a âncora não for trabalhada, nenhuma estratégia de produtividade resolve de verdade, ok? Tapa buraco, mas não resolve. Passa um tempo, muda o ciclo e isso vem de novo. Então, você já tentou organização, já tentou delegar, já tentou terapia, já foi de férias, mas você leva o padrão na mala, tá? E aí você voltou e o peso continuou, certo? Porque nada tocou na raiz. E como é quando a raiz é trabalhada? O que muda, tá? Então, imagina acordar um belo dia de primavera. Vocês estão lascados aí, estão entrando no inverno, né? A gente tá indo pro verão. Primavera aqui fica tudo lindo, as árvores super verdes. Me lembra o verde do Brasil, que é muito mais vivo, né? Céu azul. Então, você acorda num lindo dia de primavera e sabe que o seu negócio tem alma, que ele não depende da tua presença constante para existir, ok? Então, você imagina trabalhar 4 horas, entregar mais do que você entregava em 10, não porque você acelerou mais, mas porque você estava completamente presente naquelas 4 horas. Entende? Sem a cabeça no outro lugar, sem o peso da mochila consumindo suas moedas. Imagina sair do escritório, realmente sair. E estar no jantar, estar com seus filhos, com seu marido. E não é só fisicamente, mas de verdade, é presença. Tá? Imagina desfrutar disso que você construiu. Sentir a chegada das coisas, a chegada das conquistas, antes de ficar pensando na próxima meta. Entende? É isso. É você realmente viver.
Como que é aquilo, gente? Aprendi isso com uma mentora muito linda, com a Luísa. Constrói, trabalha, constrói, agradece, desfruta, trabalha. Constrói, agradece, desfruta, trabalha. Né? Estar 100% no que está a fazer, é isso. É isso. Às vezes a gente está fazendo com a intenção errada. Eu tô fazendo isso para provar para aquele idiota que eu sou capaz de fazer essa... Você não tá fazendo porque isso é relevante pro seu trabalho. Aí você perdeu lá um dia fazendo aquilo que nem precisava ter feito. Só por causa de um idiota. Tá? É um exemplo. Isso é só uma possibilidade das infinitas possibilidades. Porque cada história é uma história. O que a gente faz na mentoria? A gente analisa cada uma. Tá? Em grupo, você vai receber todo o conteúdo, todas as práticas e você vai avaliar a sua história. Eu vou te dar todo o apoio. Individualmente, você vai pegar aquele bolo de linha que tá um nó, vai me dar ponta e a gente vai assim, ó. E mais. E vai botando ordem na linha. Pra entender aonde que tá essa âncora, o que tá te prendendo, qual é a causa de tudo isso e como trabalhar isso. E eu trabalho com você. Gente, isso aqui, ó. Conta aí, Gia, se não é transformador. A Gia é mentorada. Tá, isso não é utopia, é o que acontece quando esse padrão que te mantém nesse modo de esforço, de entrega contínua, sai de verdade. Porque, gente, a gente trabalha no modo de produção masculino diário. Mulher é cíclica, a gente não funciona num ciclo de 24 horas, a gente funciona num ciclo de um mês. Vocês entendem? Não é igual. E aí a gente aprendeu que era assim que tinha que produzir, a gente produziu assim até hoje e a gente chegou até aqui, graças a Deus. Afinal, né, rendeu. Mas e agora? Já deu-lhe. Quarentinha, a gente já pode começar a transformar nossa vida pra ela ser mais gostosa. Olha lá, sou outra pessoa, nem consigo dizer em palavras, brutal. É isso, gatas, é isso. Eu vou transformando. A gente vai trazendo a mulherada pro Conselho das Rainhas, que é o grupo das nossas mentoradas. Tá? A gente quer viver o que? Transformação. E a gente tá construindo o que? Uma rede neste lugar. Vocês nem sabem o que eu tô planejando pra vocês, rainhas. Tá? Então vamos lá. A mulher que trabalha menos, sem perder resultado, ela não é muito mais organizada do que você, gatinha. Tá? Mas ela é mais inteira. Mais potente, porque sobra potência, entendeu? Você tira a alma desses conflitos internos, do peso da vida, e você coloca a alma onde antes era necessário colocar esforço, tá? E a alma não cansa, gata, potência renova, entendeu? Comenta aí, live. Só te digo isso. Vamos para as joias da coroa, então. São aquelas perguntinhas pra você responder aí com honestidade, porque elas podem realmente mudar a tua vida, tá? Mudaram a minha, mudam das minhas mentoradas e podem mudar a sua também. Então pensa aí. Na última semana, com tudo que você viveu, pensa, quantas das suas horas de trabalho foram de presença real? Totalmente focada, com alma. E quantas foram presença física com a cabeça lá no outro lado? Pensa. Análise mental. Sincera. Sem julgamento, sem críticas. Falar assim, não, realmente acho que 25%, 2%, 0%. Tá? E se você reduzisse as horas amanhã, o que você teme que aconteça? Tá? Com o resultado, com as pessoas ao seu redor, com a imagem que você tem de você mesma. Conta pra tia. Sempre tem alguma coisa, gente. Sempre tem. Isso daqui é uma das chaves pra você descobrir o que você precisa trabalhar. É só descobrir, gente, quando eu aprendi constelação, a primeira vez que eu constelei foi em 2014. Que eu fui constelada, foi quando eu conheci as constelações. Na minha primeira formação de instrutora de yoga. Comecei nesse lugar, né? O autoconhecimento que existia disponível no Brasil nessa altura era esse. E aí, quando eu estudei constelação, era uma coisa assim... só de trazer a consciência já mudou.
Já existe. Já é. Só que as pessoas constelavam e dali a 3 semanas elas queriam constelar de novo. E aí 3 semanas constelar de novo. Mas constelação a gente faz 2 no ano. A alma é lenta para gerar resultado, para gerar mudança. Entende? E aí? Só trazer a consciência bastava? Não, gata. Com o tempo e o meu trabalho, por isso que eu desenvolvi o meu método estruturado da forma como deu resultado pra mim e tem dado resultado pra muitas mulheres. Homens também, tem alguns mentorados homens. A gente precisa sim trazer a consciência, algo que estava no inconsciente, mas a gente precisa trabalhar esse padrão. Por que a pessoa queria constelar de novo? Porque ela entendeu, mas ela não sabia o que fazer com isso. E o padrão bateu na porta dela de novo e ela caiu de novo. Se eu puder acompanhar essas pessoas a vencerem esse padrão enquanto elas estão passando por isso, mais chance do resultado ser duradouro. E é isso que eu faço agora. Por isso que eu passo tanto tempo com vocês. Tem gatinhas que já estão comigo há 1 ano e meio. Mas são mais mudanças de água pro vinho. Ou tem a Jã. Em 2 meses, uma revolução total. Você entende? Depende da fome. Isso depende da fome. Quanta fome você tem de mudança e de crescimento. Vamos lá, Joyce da Coroa, voltou. Devagou ela. Tem alguma coisa que você está carregando mentalmente agora, uma preocupação, uma relação, uma responsabilidade, que você não deveria estar carregando sozinha? Quanto que isso está consumindo das suas moedas todos os dias? Quer dizer, aonde está o sumidouro de moedas de potência? Sempre tem um principal. É a primeira camada. Você tira essa, você vai encontrar outra, você vai tirar outra. Porque não é descascar abacaxi, que você descascou e tá pronto, né? É repolho. Camada, 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 camada. Tá? E 4ª joia. Como seria a sua semana se você trabalhasse menos horas e a cada hora você estivesse lá com presença completa? O que mudaria nos seus resultados, no seu relacionamento em você? Às vezes, gata, trabalhando menos da forma correta, você tem muito mais resultado do que 10 horas assim, ó, apagando incêndio. O que você tem que fazer? Mudar o modus operandi interno. Tá? E isso daí que você consegue enxergar com essas joias da coroa, esse é o ponto cego que nenhuma estratégia de produtividade enxerga, gata. Bom dia, Tamires. Tá? Porque ela não tá na tua agenda. Ela tá na raiz, na causa desse modus operandi que você vive hoje. Tá? Então, se você se identificou, gatinha, se viu aí, ó, comenta leve, que é pra você ter a chance de ganhar esse diagnóstico sistêmico. Um só, tá? É uma gatinha escolhida por semana. Então, vamos lá. Agora que a senhora entendeu que reduzir horas sem perder resultado não é uma questão de tempo, de organização de agenda, de estratégia, porque a estratégia a senhora é boa, gata. A senhora já estudou todos esses troços aí, já aplicou e já viu que ajuda, mas não resolve, né? É uma questão de padrão interno, de raiz, de causa, e resolver causa tem método, tá? Como eu disse, é muito mais simples do que vocês podem imaginar. E a mentoria Mulher Inteira faz isso. É onde eu acompanho as mulheres nessa transição, de dentro pra fora. Começa aqui, não começa na agenda. E a gente passa por 3 pilares que precisam se mover juntos nessa ordem. Já tentei em outras ordens? Já. Dá resultado? Dá, mas assim é muito melhor. Tá? A gata aqui, ó, na otimização dos resultados. Por quê? Porque eu não quero ficar perdendo tempo. Já que a gente tá falando sobre isso, né? Primeiro, ó, então vamos assim, ó. Como que a dona Carol entende o feminino? Eu entendo como prosperidade integral. Como que a gente acessa a plenitude da nossa existência quando a gente integra todas as nossas partes? Por isso que prosperidade não é mais dinheiro, gata. Prosperidade é mais vida. Quando eu estou mais viva, vida passa por mim, mais eu transbordo, mais eu entrego, mais resultado eu tenho naturalmente, porque mais viva estou. Tá? Então a gente vai primeiro, eu comigo, prosperidade interna, autoestima real, sair desse modo de entrega de resultados masculino, acessar a potência de conquista em vez de força bruta. Tá? Segundo pilar, eu e o outro, prosperidade relacional e emocional. Conexão real nos relacionamentos, ser amada por quem você é, com leveza, com liberdade. Quem não quer? Né? Ser autêntica e amada e admirada e vista de verdade.
Terceiro pilar, eu e o mundo, prosperidade financeira e material, porque óbvio, sem ela a vida não acontece, mas sem culpa, sem autossabotagem, sem teto financeiro e outros bloqueios, e ainda entrego para vocês as 6 chaves da prosperidade e a criação do seu mapa de expansão pessoal, que é para você saber o que você vai fazer depois que a gente termina a mentoria. Sim? Ou se a gente vai continuar juntos como essas gatinhas, né? Que eu falo que eu sou pra casar, né, gatinha? Vocês vêm e a gente vai construir um negócio juntas, sem pressa. E a gente vai, camada por camada, crescer juntas, tá? Transformação desde o primeiro encontro. Na prática, com método, você entra trabalhando muitas horas, carregando essa mochila aí que ninguém vê, entregando em quantidade, porque é o único jeito que a gente conhece, e você sai dali com a mochila mais trabalhada, com essas moedas de potência sobrando para você conseguir começar a investir realmente no ponto-chave que vai gerar a mudança que você quer. Carrega o meu mapa, tá vendo? É um guia, senão você não sabe para onde a gente tá indo. O que a senhora tá construindo se a senhora nunca descreveu o que é? O arquiteto, o engenheiro constrói a casa sem o mapa do arquiteto? Não constrói, gata. Os caras da obra conseguem sem um engenheiro certo? Não consegue. Tá? O que a gente tem que fazer? O trabalho completo. Uma vez. Feito uma vez. Pronto. É só ir. Tá? E vocês vão receber todas essas chaves para chegar nesse lugar, tá? Se você quer garantir a sua vaga para a próxima turma, comenta aqui leve. Ou me manda uma mensagem no direct. Eu vou falar com você, sem pressão, uma conversa para vocês entenderem o que é isso de verdade, né? Às vezes a gente não tem noção do quão possível essa mudança é, porque ninguém nunca ensinou pra gente. Eu vou contar tudo pra você. Feito? Obrigado por estarem aqui, gatinhas. Tá? Você não está exausta por falta de organização, porque de organização a senhora é boa, eu sei. Você está exausta porque você carrega muita coisa. Às vezes muitas pessoas, às vezes muitos relacionamentos, às vezes muitas regras, às vezes muita culpa, tá? Isso daí tem raiz, tem causa e causa tem solução, tá? Não precisa de mais esforço, precisa de menos peso, gatinha. Um beijo no coração de vocês. E vamos para o nosso fim de semana. Tchau, tchau.